Até agora continuam os debates sobre qual dor é mais fácil de suportar, durante o parto ou de um golpe na virilha. Encontrar a verdade é impossível, mas sabemos com certeza que esta área nos homens é muito sensível e eles a protegem como a menina dos olhos. Talvez seja mais fácil entendê-los se nos aprofundarmos um pouco na anatomia e revelarmos os segredos da parte masculina. Então, o que diferencia os testículos e o que é de notável neles? A questão é o tamanho. Vamos começar a enumerar os fatos sobre os testículos pelo tamanho. Imagine que durante o ato sexual eles dobram de tamanho. E depois voltam ao estado habitual. Além disso, o escroto muda de tamanho dependendo da temperatura. Diminui se os testículos estiverem frios e aumenta se estiver muito quente. Eles se sentem mais confortáveis dentro da faixa de 35 graus e não abaixo de 33. Tudo o mais é superaquecimento ou superresfriamento. A propósito, os testículos crescem até os 40 anos. É nessa idade que atingem o pico de tamanho. Mas depois desse período, encolhem um pouco devido à diminuição da fertilidade. Juramentos nos testículos. Durante a pronúncia dos juramentos, os romanos colocavam a mão sobre eles. Você certamente conhece a tradição de jurar pela Bíblia ou pela bandeira do país, mas os romanos tinham sua própria ideia sobre coisas realmente importantes. Ao pronunciar o juramento de fidelidade, dois homens seguravam nos testículos um do outro, indicando assim que confiavam ao outro o mais precioso que possuíam. Segundo outra versão, eles juravam pelos testículos do rei. Agora você entende porque os testículos não merecem uma atitude irónica ou leviana. O escroto mais pesado. Quanto ao fato dos testículos mais pesados, o detentor foi Wesley Warren Jr. do ZEUA, seu escroto pesava quase 60 kg. Apenas meninas com tamanho de sutiã 5 ou 6 podem entender tal pessoa. Na verdade, não foi a natureza que recompensou o homem de pele escura com tal distinção. Ele sofreu uma lesão na região da virilha, após a qual o escroto começou a crescer. Os médicos descobriram que a linfa se acumulava nos tecidos, o que causou o crescimento. Após uma operação complexa, os médicos conseguiram remover o excesso de tecido e reduzir os testículos ao tamanho normal. Infelizmente, a diabetes e um ataque cardíaco não permitiram a Wesley levar uma vida feliz. Em 2014, ele faleceu aos 49 anos, um ano após a intervenção cirúrgica. Os testículos podem matar. Compressão excessiva dos testículos pode matar um homem. Se apertados com muita força, o corpo começa a produzir uma enorme quantidade de adrenalina, o que pode ser fatal. Portanto, ao estudar os fatos sobre os testículos masculinos, entendemos que para eles os golpes ou pressão são a dor física mais intensa. O segredo está no fato de que há muitas terminações nervosas lá, mas nenhum osso ou músculo. Além disso, os receptores de dor dos testículos estão ligados aos nervos do estômago e do cérebro. Assim, com um impacto sério nessa área sensível, o homem pode ter dor de cabeça ou enjoar. Grandes testículos, mau pai. Segundo as estatísticas, quanto maiores os testículos de um homem, pior ele é como pai. Uma pesquisa realizada por cientistas filipinos mostrou que há uma ligação entre o tamanho, a quantidade de testosterona e as qualidades paternas. Tais fatos sobre os testículos ajudarão você a escolher cuidadosamente um parceiro para a vida futura. Homens com testículos grandes têm uma concentração mais alta de testosterona no corpo e estão menos envolvidos no cuidado com a descendência. Um tamanho normal e médio indica um baixo nível de testosterona. Os cientistas consideram isso um sinal de que o proprietário desempenhará bem as funções paternas. Saco cheio. Fatos interessantes sobre os testículos indicam que eles produzem 200,000 de espermatozoides durante uma ejaculação. E durante a ejaculação, o esperma pode atingir velocidades de até 17 km por hora. Ele só desacelera ao sair do corpo. Isso é o que chamamos de boa eficiência. Se um homem sexualmente ativo, ao longo da vida, pode liberar de 30 a 50 litros de esperma. Portanto, uma vida sexual regular é importante para esvaziar os estoques e manter a produção constante de biomaterial. A propósito, os testículos não têm nada a ver com o orgasmo, então os castrados ainda experimentam um prazer incrível. Esperma em litros. Os maiores e mais pesados testículos estão nos baleias. Eles podem pesar até 1,1 toneladas e produzem cerca de 4,5 litros de esperma por dia. Portanto, os testículos humanos são inferiores ao equivalente no maior animal do planeta. É bom que tais fatos sobre os testículos não possam decepcionar-nos. Afinal, para as mulheres, isso não é importante. Interessante o que os homens diriam. A simetria, o ponto forte dos testículos. Você já deve saber que os testículos não são do mesmo tamanho, e agora vamos detalhar isso. Nem sabemos o que você vai fazer com essa informação. Em 65 homens, o testículo direito é maior que o esquerdo. Apenas nesse caso eles não estão pendurados horizontalmente, mas deslocados verticalmente. E o esquerdo acaba sendo alguns centímetros mais baixo que o vizinho.
Provavelmente a natureza organizou assim para evitar esmagamentos e lesões durante os movimentos. Estes são os fatos sobre os testículos masculinos. Agora você terá algo para comparar no próximo encontro com o namorado. E ao mesmo tempo impressioná-lo com seu conhecimento. Composição exclusiva. Nos testículos existe a maior diversidade de proteínas do que em qualquer outro órgão. Uma pesquisa mostrou que 77 proteínas são armazenadas nos testículos. 999 delas são únicas. Para comparação, no cérebro há apenas 318 proteínas únicas. Além disso, o esperma contém apenas 1% de espermatozoides, o restante é composto por água, frutose, potássio, proteínas, enzimas e minerais. Como você pode ver, ao estudar cuidadosamente os fatos sobre os testículos, você aprenderá sobre os benefícios do produto que eles produzem. Cuidando da saúde. O câncer de testículo é o tipo mais comum de câncer em homens. Boa notícia, se detectado a tempo, é curável. Os médicos recomendam que os homens examinem com mais frequência os testículos em busca de inchaços, endurecimentos ou desconforto. Se você também estiver familiarizado com esses fatos sobre os testículos masculinos, poderá sugerir ao parceiro procurar um especialista a tempo e ajudá-lo a se preocupar mais com sua saúde.